Por que a gente decidiu virar programador? Fala aí. Essa é uma pergunta, aquelas perguntas filosóficas difíceis de responder, né? Que tem muita gente que tem aquela história, né? Eu sempre tive vontade, enfim, e a nossa história ela é um pouco diferente nesse sentido, né? A gente até mexia bastante no computador, né? A gente tinha um computador, jogava. Naquela época, a gente tinha computadores bem piores, né? Do que hoje em dia, em termos de hardware. Mas, desde aquele tempo, a gente já tinha um computadorzinho ali, era computador de entrada ruinzinho, mas dá pra jogar um joguinho, fazer alguma coisa no computador, né? Olhar a internet, né? Na época da internet de escada, que fazia aquele barulhão. Tu tinha que basicamente fazer... E ainda tu só podia usar de noite, né? De madrugada, pra pagar só um pulso lá. E a gente ficava nessa, tentando esconder o barulho ainda do modem para os nossos pais não ouvir que a gente estava entrando na internet de madrugada. Mas enfim, outros tempos, né? Vocês nem devem saber o que é isso, muita gente. Mas a gente tinha esse gosto pela informática, né? De maneira geral. Mas a gente nem sabia o que era programação. A gente nem tinha nem ideia o que era programar. E a gente começou... Na verdade, quando a gente meio que se formou ali no colégio, né? A gente começou a ter que escolher uma faculdade. Então, chegou aquele momento que chega pra todo mundo, que é, beleza, estou saindo aqui do colégio... Nem pra todo mundo, né? Chega pra quem é privilegiado e tem essa possibilidade de sair do colégio e ir pra faculdade direto, né? Que é o, ou pra quem estuda bastante e passa numa federal também. Então, a gente acabou fazendo isso, né? Seguindo o fluxo, aquele fluxo que... Família, pressão da família... gente segue, né? Pressãozinha da família pra saber o que tu vai fazer da tua vida. E a gente... Acho que foi a nossa mãe ou nossos pais, né? Que falaram, vocês ficam sentados no computador o dia inteiro jogando joguinho. Então vocês podem ir pra uma faculdade de... Na verdade, a gente queria fazer economia, né? No primeiro momento, a gente tinha outras ideias de faculdade, né? A gente nem pensava em programação, pra vocês terem uma ideia. Até porque a gente tentou entrar na Federal do Rio Grande do Sul, que as médias pra tu passar numa faculdade de tecnologia eram bem mais altas, né? Mas acho que a gente nem fez faculdade de tecnologia, ou vestibular. Vestibular a gente fez pra economia. Porque a média era mais baixa pra entrar. Mas a gente gostava, né, desse assunto de economia. A gente gostava também. Sempre curtiu. Mas como era uma faculdade que daria pra entrar de forma mais fácil numa federal, a gente eu pelo menos, né, acabei pensando isso, né? Entrar nessa e depois talvez trocar. Depois se desse pra uma faculdade de tecnologia. Mas acabou que a gente não conseguiu passar, né, na federal. Então... Eu, assim, sinceramente, eu nem me lembro se eu tinha tecnologia na minha cabeça naquela época. Tipo, eu quero ser programador, eu quero fazer uma faculdade de tecnologia. E o que acabou acontecendo, né, foi que a gente não passou na federal, nessas faculdades aí que a gente queria, e a gente viu que tinha um amigo nosso nos indicou, na verdade, um curso de programação, mas era programação de jogos, né, de games. E a gente acabou pensando, legal, né, a gente gosta de jogar, então talvez seja uma coisa interessante de se fazer como faculdade. Só que acabou que não fechou, né, não fechou a turma, por falta de gente mesmo, assim, acho que não tinha muito interesse naquela época. E era o primeiro... jogos. Era a primeira turma daquela faculdade. De jogos da faculdade. De jogos daquela faculdade, então... Acabou não fechando turma e não deu pra fazer. Não fechou turma, mas daí depois alguém nos falou, né, que tinha uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas nessa mesma faculdade, né, nessa mesma instituição que a gente estava tentando entrar. E a gente pensou, até se eu pudesse dar uma dica, né, já pra vocês aí, estudem o que é programação antes até mesmo de fazer uma faculdade, né? Porque a gente entrou na faculdade, como eu falei, e a gente não sabia muito bem o que ia ter lá, né? Então, isso, claro, várias matérias. Pra quem quer ser programador. Não, óbvio, quem né? já sabe que quer ser programador, tu não vai nem olhar coisa de programação, mas... Se tu já tem essa ideia, né? Ou se tu já viu alguém falando, te indicando, começa a estudar algumas coisas por fora, entender o que é programação, como é que funciona isso, né? Tem um monte de conteúdo na internet hoje sobre isso, um monte de evento sobre isso, então não é difícil de tu ter uma ideia inicial e até mesmo de se aprofundar um pouco nos conhecimentos já. Por exemplo, pega o front-end ali, pega o HTML, pega o CSS, JavaScript e vai estudando já. Isso vai te dar uma ideia, uma base muito melhor, até mesmo na faculdade, e vai fazer com que tu aprenda mais da faculdade, aproveite mais a faculdade, né? Acho que a gente não aproveitou tanto a faculdade quanto a gente poderia, porque a gente não tinha muito conhecimento sobre o que eram aquelas matérias, enfim, e acho que é um ponto bem legal aí para vocês que estão querendo fazer uma faculdade ou até mesmo fazer um curso, né? Já saber programação antes de entrar na faculdade vai economizar aí uns anos da vida de vocês. Porque o objetivo de quem quer entrar é o primeiro emprego. Então, se vocês estiverem entrando na faculdade com esse objetivo, se vocês já souberem programação, já vai economizar um tempo. Porque a grande maioria das pessoas, ela cria uma expectativa de que a faculdade vai te ensinar programação de uma forma extremamente aprofundada, que tu vai sair da faculdade programando muito e sendo um ótimo profissional, e a
a grande verdade é que muitas vezes isso não acontece, tá? Vocês criam uma expectativa de que vão sair programando, vão sair empregados, e às vezes tu sai da faculdade sem emprego. Foi o que aconteceu exatamente comigo. Eu saí da faculdade sem ter um emprego, sem saber programar quase nada. Porque a faculdade, ela te mostra um monte de coisas, não só programação. Te mostra um monte de áreas e muito superficial. Quem tem que correr atrás é tu. Se tu correu atrás antes e tu entrou já na faculdade sabendo programação, tu poderia até conseguir teu primeiro emprego muito mais rápido. Então já economizaria bastante tempo aí de vocês, para que vocês consigam virar um programador júnior, pleno e sênior muito mais rápido. Então foi basicamente isso, né? E aí o nosso primeiro contato com a área de programação, né? Como é que foi? Foi dentro da faculdade, óbvio. A gente não fez isso que a gente falou. A gente não começou estudando com um curso por fora e depois foi fazer a faculdade. Ou conteúdos, né? Um monte de conteúdo de graça aí pra estudar. Nem na época da faculdade a gente estudava muito com outros cursos por fora. Naquela época não tinha tanto curso que nem tem hoje, tanto produtor de conteúdo, de programação brasileiro. Tinha bastante conteúdo gringo, né? Mas de brasileiro não era tanto naquela época. Então, acabou que a gente teve esse primeiro contato da programação na faculdade, né? E foi bem difícil, assim, quando a gente começou. Na faculdade que a gente fez foi Java. Java não é uma linguagem muito fácil. A gente até viu umas outras antes, mais baixo nível, né? Pra aprender a lógica ali, mas mesmo assim, né? Acho que é pior ainda, porque daí são linguagens mais baixo nível ainda do que Java. E a gente acabou meio que, tá, beleza. Aprendemos ali, fomos indo, pegamos muita ajuda com os amigos que sabiam muito mais que nós. E até a gente chegou a momentos assim que a gente pensou, tá, será que isso aqui realmente é pra nós, né? Porque a gente não... várias coisas a gente não entendia muito bem, a gente tinha que pedir ajuda pros amigos, enfim. Então, foi difícil, né? E quem tá fazendo faculdade hoje sabe do que a gente tá falando, né? E a gente sabe, porque a gente conversa com milhares de pessoas, de programadores hoje, graças ao nosso conteúdo, né? E a maioria esmagadora das pessoas que a gente conversa é sempre essas reclamações, né? Que, tô fazendo faculdade e não tô aprendendo nada, tô fazendo faculdade e quase não sei fazer um projeto sozinho. Então, tem muito isso, né? Mas não é culpa da faculdade em si, né? Que a faculdade é, como eu falei, o intuito dela maior é te ensinar ali as coisas que tu precisa aprender e saber, né? Mas num nível mais de pesquisa, mais de... não é tão... muitas vezes não é tão prático. E eu acho que a prática na programação ela é importantíssima, né? E as pessoas não têm muito essa noção, né? Principalmente quem não sabe nada no mercado de programação. A pessoa acha que é só tu aprender e decorar um monte de coisas. E daí tu vai estar bem. E não é, né? Isso a gente fala pra todo mundo. Não é decorar, é praticar. É aprender o básico, os 20%, né? Que a gente fala lá do princípio de Pareto. E depois tu consegue fazer 80% que tu precisa e prática, né? Muita prática. A gente, enfim, se vocês seguirem essa dica que a gente falou de fazer cursos por fora da faculdade, estudar com conteúdo por fora da faculdade, essa dificuldade que a gente teve de sei lá, lógica de programação, com as próprias linguagens mesmo na época, vocês já não vão ter tanto. Porque vocês já vão ter visto isso. Por isso que a gente fala da importância de tu complementar teu estudo da faculdade com cursos por fora, com conteúdo por fora. Então, essa também é uma outra dica muito boa que vocês deveriam seguir, tá? Pra não ter tanta dor de cabeça durante a faculdade, se tu decidir fazer uma, né? Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.